Fala galera, hoje a gente trouxe um unboxing de um dos top de linhas da Dell, o notebook Dell Inspiron 5510. Quando eu escolhi esse notebook, eu selecionei as melhores peças, as melhores configurações que a gente podia, tá? Eu coloquei placa de vídeo dedicado, eu coloquei o máximo de memória que podia, o melhor processador, e a gente vai fazer o teste desse aqui, que é um excelente notebook que eu já tive da geração passada, e ele apresentou um ótimo comportamento, e por isso eu decidi comprar um novo. Então, segue o vídeo e segue a vinheta. Bom, e para não perder o costume, vamos fazer um unboxing aqui do produto. E tá. Essa caixa aqui, ela é bem mais leve da geração que eu tinha pego, tá? Abrindo ela, a gente consegue perceber que eu pensava que vinha outra caixa por dentro, mas não vem. Se vocês puderem ver, o notebook ele vem em uma espécie de plástico todo, uma sorte mais reforçado. Que a gente vê alguns equipamentos vindo com isso aqui. Além disso, vem um manual. E aqui nas laterais vão vir as fontes e cabos, tá? Nesse cabo veio a fonte em duas partes e um cabo de entrada tipo. E analisando o computador, ele é um computador bem leve e portátil, tá? De tamanho de tela, ele tem 15,6 polegadas. E de peso, ele tem apenas 1,6 quilos. Então, a gente já na caixa, a gente já vê que o conteúdo é muito leve. A gente fica até na dúvida, né? Fala, pô, será que a caixa veio vazia? Será que alguém no meio do transporte acabou tirando ele? Mas não, tá? Ele é um computador muito leve, muito fino e compacto, tá? Além disso, ele veio com outra capa de proteção, que é aqui. E o corpo dele é todo em alumínio, tá? Na parte de cima, abrindo também, ele é alumínio nessa parte interna e aqui na tela. Além disso, em questão de design, ele conta com um teclado excelente tamanho, então é aquele teclado que vai se adaptar a dedos grandes e dedos pequenos. E também o touchpad dele é excelente. Ele não é só muito grande, mas você consegue ter o controle e ele é minimalista. Ele deixa de ter aqueles dois botões tradicionais e passa a ter só um com funcionalidades de gestos no touchpad. Então eu utilizo bastante isso. Então eu consigo trocar uma página do Google Chrome, utilizando 3 dedos e fazendo isso aqui. Então a gente consegue habilitar o multitarefa com 2 dedos para cima, que eu vou acabar mostrando para vocês durante o vídeo, tá? E além disso, ele também é muito minimalista em questão de entradas. A gente consegue ver aqui na lateral a entrada da fonte, o HDMI, uma USB normal, padrão antigo, e um USB tipo C. E do outro lado, a gente consegue ver uma entrada para fone de ouvido, um USB e um leitor de cartão de memória do tipo USB, tá? Então, para algumas pessoas que exigem muito ter vários dispositivos USBs ligados, saiba que esse computador aqui só tem 2 USBs normais e um adicional de tipo C. Bom, sem mais delongas, a gente vai abrir o notebook e a gente vai ligar ele pela primeira vez, tá bom? Logo de cara, é uma coisa que também está presente nas gerações anteriores da Dell, é que quando você abre o notebook, o corpo, a base aqui, ela se inclina um pouco. Então isso é bem interessante e facilita muito na digitação e deixa também o computador mais portátil, né? De cara a gente pode ver que o teclado ele é bem espaçado, então a gente consegue ter uma fácil usabilidade, os botões não são nem muito pequenos e nem muito grandes. E como eu falei também, o touchpad ele é bem grande e minimalista. E ter o corpo em aço metal, esses acabamentos aqui
no touchpad, ele deixa um ar muito mais elegante no notebook, tá? Eu vou ligar ele, ele não veio carregado, mas eu já liguei ele aqui na tomada e vamos ver pela primeira vez. Cliquei no botão de ligar e já tá fazendo o boot, tá? Outra coisa também que é bom a gente elencar, claro que o computador tá ligando ainda, mas ainda sobre o teclado e ainda sobre o touchpad, o teclado, ele tem aquelas luzes de backlight, então ele é retroiluminado, tá? E também o touchpad, ele é um touchpad ultra minimalista com nenhum botão, tá? Geralmente nos notebooks, principalmente os mais antigos, ele vinha com o botão aqui à esquerda e à direita do mouse, tá? Nesse caso ele não tem. O que a gente tem? Quando a gente clica aqui, ele dá um clique. É como se estivesse clicando no botão esquerdo do mouse. Então ele já ligou. Ele está vindo com o Windows 11 instalado. Eu vou configurar primeiro o país e região. E depois o modelo de teclado, que é a BNT2. Bom, gente, então depois de um processo até um pouco demorado, eu consegui ligar ele, tá? A gente fez várias configurações, inclusive pedindo minha conta da Microsoft, tá? Como eu comentei, esse notebook ele já vem com Windows 11 já de fábrica e ele aparentemente não vem muita coisa instalado não, tá? Só os aplicativos padrões da Microsoft e sem muito aqueles lixos que geralmente vem no computador. Vou dar um de exemplo, as linhas da Lenovo. Você compra alguns notebooks da Lenovo e ele chega inclusive com o Baidu antivírus, o Baidu Browser, o Baidu qualquer coisa instalado no computador, poluindo não só o visual do computador, mas toda a performance e as pesquisas que são feitas. Então, isso é bem interessante. Então, a Dell, ela deixa o computador bem limpo, diferente de outras marcas que acabam vendendo os espaços no computador já com algumas coisas pré-instaladas. Então, por exemplo, os da Sony que eu cheguei a pegar recentemente, eles estavam vindo com o English Live, com alguns joguinhos já, aqueles joguinhos premium. Então é um computador que ele já vai vir bem limpo, tá? E uma das coisas que eu mais gosto desse notebook é a tela. A tela, além de ser muito clara, ela traz uma definição de imagem bem bacana, tá? A resolução dela é Full HD, mas mesmo assim ela entrega um resultado impecável, mesmo para um notebook desse valor. Ele traz os tons claros e escuros de forma bem nítida e também a quantidade de cores que tem na tela, ela é superior aos concorrentes de mercado. Então, visualmente, para quem trabalha com multimídia, ele também pode ser uma excelente escolha. Além disso, com relação ao som, ele consegue ter um som 2.1, que não é uma coisa nada demais, porém é muito nítido o trabalho que esses canais fazem, dando um tom de tanto de efeito 3D quanto de profundidade. Então, esse notebook ele dá um show na concorrência. E de especificações, ele também traz uma especificação bem bacana. Além do processador i7 de 11ª geração, ele traz 16 GB de memória RAM DDR5 e também armazenamento de 512 GB no padrão NVMe, que é aquele SSD, porém bem menor, com encaixe diferente, uma velocidade de transferência muito maior. Só nessa questão do SSD, por exemplo, a gente já economiza bastante espaço e peso no notebook, já que a gente está comprando um equipamento mais leve e mais fino. Bom, e uma coisa que esse computador faz de excelente nos usos que eu fiz é o seguinte, é o uso e o consumo da bateria. Isso, claro, que é um esquema de duas pontas, tanto da Dell quanto da Intel. Então, o consumo desse processador Intel ele é muito baixo,
apesar da potência, tá? Então, ele está entregando os seus 4.5 GHz e 8 MB de cache. E mesmo a bateria tendo só 4 células e 56 watts, ele entrega um poder absurdo de bateria. Eu confesso que quando eu utilizo ele, especialmente no escritório, eu não ligo todos os dias na tomada. Eu uso o computador por aproximadamente 8 horas diárias e esse notebook, ele é bem eficiente. A maioria das vezes eu ligo dia sim e dia não na tomada. Bom, e nesse notebook eu coloquei a placa de vídeo dedicada da NVIDIA, a GeForce MX 450 de 2 GB de memória e padrão DDR5, tá bom? A gente fez alguns benchmarks aqui nesse computador e ele teve o seguinte resultado. De CPU, ele fez 559 pontos no User Benchmark. Em GPU, em placa de vídeo, ele fez 1.381 pontos. E SSD, ele fez 267 e memória RAM 338. Ele é um resultado bem acima da média de mercado de notebooks, já que ele está próximo aos topo de linha. Claro, ele não é um computador gamer, é um computador para utilizar em escritório. Bom, ele foi muito bem em todos os testes que a gente fez. Eu estou colocando aqui na tela, até para servir de comparação aos outros modelos da própria Dell Inspiron, que a gente sabe que os notebooks da Dell a gente configura. Então, do i7 para o i5 a gente teve uma pontuação quase de dobro do CPU. Já do GPU, isso nem se fala. E quem selecionou, por exemplo, a placa de vídeo Iris Xe, ele teve uma potência de 14 vezes mais do que quem escolheu a MX K450, tá? E assim por diante. Esse computador, ele dá uma pontuação excelente. Esse computador, ele traz uma performance excelente para uso em escritório normalmente, tá? Claro que ele não é um computador para game, mas ele já vai rodar muita coisa, como a gente vai ver aqui. Bom, então na parte de games ele não faz um mau trabalho não, tá? Ele é bem justo no preço que a gente tá pagando. E ainda para jogos, a gente percebe uma coisa que ele saiu muito bem. Ele não superaquece muito como a maioria dos notebooks quando a gente está jogando um jogo. Por mais que o hardware seja exigido, tá? Ele tem uma refrigeração muito turbinada, que tem uma dissipação de calor altíssima e um processador com nanômetros muito pequenos que faz tanto aquecer menos quanto o aumento da autonomia de bateria. Além disso, mesmo tendo essa refrigeração turbinada, a gente mal consegue ouvir os barulhos da fan rodando. Então é como se fosse quase um tablet. A gente não tem sinal de uma fan rodando aqui dentro. Então esse ponto eu gostei bastante. E além disso, para quem é fã de privacidade, tem outra coisa que ele é bem interessante. Ele tem uma função, um hardwarezinho quase, um botão, que se chama Camera Shutter. O que é isso? Você ativa ela e a câmera fica desabilitada. Então, questão de privacidade, é aquelas pessoas que ficam colocando esparadrapo em cima da câmera, esse tipo de coisa, não precisa mais. Então, já através de hardware, a gente consegue desabilitar totalmente a câmera, impossibilitando algumas invasões de ter acesso às suas imagens. Bom, e além disso, esse computador ele conta com um Wi-Fi tipo AC. Então, muitos dos computadores ainda estão no padrão N, e esse aqui eles estão com todas as principais hardwares atualizados, tá? Então, o padrão AC ele dá uma velocidade muito maior do que o padrão N, do que o padrão B, do que o padrão A e assim por diante. Então esse é um ponto bem bacana da gente falar. Porém, a maioria desses modems que a gente recebe de empresas de telefonia, ele não vem com padrão AC. Mas de qualquer forma, ele já está
preparado para o nosso futuro breve aí. Bom, além disso, a questão que eu gostei na parte estética é com relação ao acabamento todo em metal. Eu já tive alguns computadores que acabam quebrando a dobradiça por não ter 100% do corpo em metal. Então, acaba que a parte caseira é de metal, porém a parte interna é plástico. A Dell promete ter uma dobradiça bem reforçada também. Bom, gente, esse notebook é espetacular, tá? É um notebook top de linha. Ele é um notebook para quem trabalha bastante, para quem estuda bastante. Esse notebook ele é totalmente preparado, tá? A gente vê que essa linha Dell ela é uma linha mais profissional para a gente utilizar no dia a dia, no trabalho ou estudando. Ele já está todo preparado para isso, tá? Então, ele já tem uma câmera top para você fazer videoconferências durante o trabalho. Ele tem um microfone, ele tem dois microfones, na verdade, que reduz bastante o ruído. Tem aquele câmera shutter que a gente consegue desligar quando não convém utilizar a câmera e assim por diante. Então, se você busca um computador para trabalhar, para estudar, que seja top de linha, que tenha um excelente hardware, e não gastando tanto assim, tá? Porque ele não foi tão caro, aí você pode comprar ele, que ele é uma excelente escolha. Então, galera, esse foi o vídeo do meu canal. Se inscrevam, cliquem em gostei e comentem o que vocês acharam desse notebook aqui, tá? A gente tá só começando o canal, a gente tá com pouquíssimas inscrições. Somente 4% das pessoas que acessam o canal estão se inscrevendo. Então, vou agradecer bastante se vocês puderem se inscrever no canal para continuar acompanhando esse tipo de vídeo, desse tipo de produto, tá? Então, valeu e até a próxima.